Antes da queda de Escobar, existia um homem ainda mais temido nos bastidores, e ele era conhecido por El Rambo. Hoje a gente vai falar de Fidel Castanho Rio. Fidel ficou conhecido como Rambo por causa da forma brutal como ele agia. Ele não buscava fama, não aparecia em público, era muito discreto e elegante. Mas foi um dos personagens mais perigosos da história da Colômbia. Fidel é considerado o criador de Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Na prática, Los Pepes funcionavam como uma organização clandestina que ajudou a caçar, enfraquecer e eliminar aliados de Escobar. Mas a história de Fidel começa muito antes disso. A família Castanho Rio era muito conhecida. Ela entrou no conflito armado depois que o pai deles foi morto pela guerrilha. A partir dali, uma história de vingança começou a virar estratégias. No fim dos anos 80 e início dos anos 90, Fidel liderava grupos de autodefesas que eram financiados aí por camponeses de Córdoba. E esse grupo ficou conhecido como ACCU. O objetivo inicial era combater o Exército Popular de Libertação. Em 1990, o irmão do Fidel, Carlos Castanho, ainda atuava junto com ele. Em 1992, esses grupos chegaram a ser desmobilizados, mas em 93 recuperaram aí a sua força. Depois de uma forte incursão das Farc na região de Urabá, na Antioquia. Logo após aí um fracasso de negociações de paz com o México. É nesse período de 92 e 93 que Fidel consolida o seu poder, mas também começa a desaparecer. Desde 1994, Fidel não tinha sido visto por ninguém em lugar nenhum. E começou aí a se levantar as hipóteses de que ele havia sido morto. Durante quase 20 anos, o que existia eram versões, e muitas versões. Uma versão diz que Fidel morreu em combate contra a Frente 58 das Farc, em 6 de janeiro de 1994, numa estrada entre São Pedro do Urubá e Santa Catarina. Outra versão é ainda mais pesada, de que seu próprio irmão, Carlos Castanho Rio, teria sido um dos responsáveis por sua morte. Por conflitos pessoais envolvendo uma mulher e também pelo suposto envolvimento de Fidel na morte de uma das irmãs deles, Rumalda Castanho. E ainda existe uma terceira hipótese, que Fidel foi gravemente ferido, sobreviveu, foi retirado da Colômbia de avião e passou todos esses anos aí tranquilo em algum lugar desse mundo. O mistério só começou a ser esclarecido em setembro de 2013. Jesus Ignacio Roldán, mais conhecido aí como Monolete, que era um dos principais tenentes aí dos irmãos Castanho, entregou aí às autoridades colombianas algumas informações que levaram então à descoberta do que tinha acontecido com Fidel. E principalmente que levaram aos restos mortais do Castanho Rio. Foram enterrados numa vala comum, numa propriedade, no município de São Pedro de Urubá, lá na Antioquia. Ou seja, El Rambo não tinha fugido, ele estava morto aí há décadas. No fim, Fidel Castanho não foi apenas um inimigo de Escobar. Ele foi um dos arquitetos do paramilitarismo moderno. E acabou deixando aí um legado sangrento e de muita violência, que continuou por muitos anos depois da sua morte.